Olá, tudo bem? Tudo na paz? Espero que esteja aí tudo bem, tudo na paz aí com você, com a sua família. E muito bom aí, né, estarmos aqui. Não esqueça aí de ativar aí o sininho aí, né, no, no nosso canal aí, de compartilhar, de comentar aí. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas, não é? E de promovermos o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele não se dá visivelmente, não é? Mas é interiormente no nosso coração, né? Em cada um de nós, não é? Então, o que Jesus falou que o reino de Deus ele fez várias comparações, não é? Mas uma das comparações que Jesus fez foi uma semente de mostarda, não é? Quer dizer que é uma semente pequena, não é? Mais que quando planta ela, que ela, né, cresce, que ela se torna uma árvore grande, não é? Então isso é semelhante ao reino de Deus, não é? Porque o reino de Deus fez também, né? Falou também que aonde nós, né, estivermos, né? Que agora que já entendemos que somos filhos de Deus, onde nós estivermos, é chegado o reino de Deus, não é? E por que é chegado? Porque o reino de Deus já está em nós, não é? E através de nós, pelo Espírito, não é? Do conhecimento, né, do Senhor. Então, o reino de Deus, ele se dá realmente no nosso interior, né? Na nossa interioridade, no nosso coração, através do Espírito do Senhor. Então, né, pensando desta forma, né, pensando desta maneira e tendo também o conhecimento, né, de que o Senhor, ele já nos libertou, não é? E ele fala que ele nos libertou para que vivamos, não é? Em liberdade, não é? Para que sejamos a expressão da liberdade, não é? E essa liberdade de realmente conhecermos, não é? Conhecermos e prosseguirmos em conhecer e significarmos as coisas, não é? E darmos conhecermos as coisas, não é? E darmos um bom significado. Então, pensando dessa forma, pensando desta maneira aí, gostaria aqui de tantos livros, né, que já li, de um pouco período, de um tempo, né, um pouco tempo para cá, desde que eu comecei aí a aplicar, né, a leitura como uma disciplina, não é? Porque a leitura ela é uma disciplina, não é? Desde que a gente veja ela dessa forma, né? Da gente ter aquela disciplina de ler, né? Todo sempre que der, e de nos impormos isso como uma disciplina, porque nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil. Pelo fato de não ser fácil, às vezes exige mais um esforço, mais uma, não é, da nossa parte, a gente deve se impor isso, né, a princípio como uma disciplina, né, porque foi o que eu fiz, eu comecei a me impus isso como uma disciplina, e depois eu tomei gosto, né, hoje eu faço por gosto, por prazer, né, e entendo, né, porque eu comecei a própria disciplina, ela vai realmente, né, trabalhando nos nossos sentidos de um modo geral, né, vai ajudando nesse processo de transformação, né, e aí depois é um processo, né, depois a gente vai, como um rio, né, a gente vai seguindo aí o fluxo, né, e vamos nos aprofundando, né, cada vez mais, né, igual o rio de Ezequiel, né, que Ezequiel viu que lá no início era raso, né, era raso, e aí depois ele foi seguindo o rio e foi se aprofundando, né, foi aprofundando até ele chegar um momento que ele não conseguia mais, né,
ficar em pé, né? Ele não conseguia mais ter controle, né? Então ele precisava nadar, então mergulhar, né? Então é isso, né? A palavra de Deus, ela para a gente se aprofundar, não é? Por isso que ela fala, né? Para a gente meditar de noite, né? Meditar sobre todas as coisas e na meditação, no conhecimento, a gente aplicar os princípios, não é? Vivermos a palavra, não é? Vivermos a palavra, encarnarmos, não é? A palavra, né? Encarnarmos a palavra. Então, pensando desta forma, eu queria aqui indicar aqui um livro, né? Um livro aqui que eu li agora, terminei de ler agora esses dias aí, e que, né, o nome do livro é esse, Quo Vadis, né? Eu não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, mas é isso, né? O autor aqui, ele é polonês, né? Polonês, então ele escreveu esse romance. Ele é um romance histórico, né? Que ele é situado na época de Nero, né? Na época do imperador Nero e conhecido também na época de que o Pedro, o Paulo, né? Estava em Roma nessa época, né? Então esse autor aqui, ele escreveu esse romance. É um romance, né, histórico, que ele tem aqui como se fala, ele tem fugiu a palavra agora, eles têm os personagens, não é, os principais, né, que é em torno do Vinícius, da Lígia e do Petrônio, não é? Então que eles são ali, fazem parte ali, né? O Petrônio, ele faz parte ali dos augustianos, não é? Que era da família ali do imperador, não é? Da família ali que era a família ali, né? Que vinha ali que estava ali na época do Império ali, né, que eles faziam parte ali da realeza, não é, do mérito e tudo mais. E ele, o Vinícius, era sobrinho deles, o Vinícius, sobrinho do Petrônio, né, então eles eram patrícios, que fala, né, que era aquelas pessoas privilegiadas que faziam parte da nobreza ali, que conviviam, né, diretamente ali com o imperador. Então, esse romance, ele vai se dar aí diante desses personagens, né, e que chega um momento aí que ele vai, né, falar sobre os cristãos, não é? Porque na história a Lígia, né, ela era uma escrava, não é? Que era de um outro povo bárbaro, a outra nação aí, né, que eles tinham feito aí uma questão de um acordo, né, com o imperador, né, tinham feito um pacto aí, a Lígia, ela era filha de do rei dessa nação, que era uma nação bárbara, e ela entrou como ela fez parte do pacto, não é? Então, e aí ela vai morar com a família e, resumindo, depois o Vinícius, ele conhece ela e os dois aí vão, né, trilhar essa trajetória aí. E no caso dela, ela é cristã, né? Ela é cristã e a família também que ela morava, né, que adotou ela para criar dela, para cuidar dela, ela também era cristã. Então, e o Vinícius não era, não é? O Vinícius não era cristão. Então aí vai ter esse embate aí, não é? Vai ter esse embate até defragrar-se na perseguição dos cristãos, não é? Não sei se realmente aconteceu, né? Segundo historiadores aí, né? Não me aprofundei aí nesse assunto, mas que realmente o início aí da perseguição aos cristãos se deu na época do Nero, né? Do imperador Nero e é isso. Mas assim, o que eu gostaria, né, de deixar aqui, né, bem rapidamente, né, sobre
a minha experiência, né, de leitura aqui com esse livro, não é, que a princípio não, nem me despertou muito aqui, né, muito assim, né, interesse, mas depois que eu passei, né, depois que eu li ele, realmente o Espírito falou assim profundamente, né, comigo, né, não só pelo fato de retratar às vezes a questão dos cristãos, da perseguição e realmente tem umas cenas muito fortes, né, muito realmente vai tratar, né, da, da, da coisa assim bem, né, da gente realmente assim ele vai falar realmente, né, do início ali, que coincide, né, com a questão que a cidade de Roma, né, ela foi incendiada, né, ela pegou fogo lá e depois todo mundo gerou aquela revolta e depois gerou aquela suspeita de que era o imperador, né, de que tinha sido o próprio imperador que tinha colocado, ateado fogo na cidade ali para ver a cidade pegar fogo, né? Quer dizer, o cara é totalmente, né, louco mesmo, né? Mas isso aí o livro ele vai retratar sobre isso daí. E que chega uma hora que a suspeita, elas ficaram tão fortes, né, sobre o imperador e o povo começou lá a clamar, queria um culpado, não é? Queria um culpado e o Nero, alguém foi lá e deu a ideia para ele, né, falou dos cristãos, porque até então os cristãos para ele, ó, nem existia, não é? Eles nem tinha essa consciência de que tinha pessoas ali no reino dele, de uma forma geral, né, entre os escravos, que a maioria, né, do povo ali da época, né, era escravos, né, no reino do... Só fazendo aqui um parênteses, né, a gente vê que o Império Romano, ele foi um império que ficou um longo tempo, né, mas que a forma deles governar era de domínio, né, de poder, então eles impunham, eles vinham lá e dominavam, né, eles vinham e eles eles imputavam, né, eles imputavam ali o poder, o domínio e a maioria dos povos que eles conquistavam os que eles não matavam viravam escravos, né? Então a grande parte da população de Roma, né, de um modo geral, era de escravos, não era de escravos. Então tinha os escravos que não eram nem contados como gente, não é? Eles estavam ali totalmente para servir aos seus senhores, para fazer a vontade né, das pessoas ali dos romanos, ali das pessoas que faziam parte da realeza, da alta classe ali, né, da nobreza e isso às vezes também ia para as famílias também, né, que no caso eram os augustos, né, que fala, né, que era o pessoal que fazia parte ali, a família, né, da realeza ali, tinha os patrícios, não era? Que era também os parentes, que eram aquelas pessoas privilegiadas, não é? Que eram romanos e que eram privilegiadas pelo império, né, pela forma ali, né? Então, as pessoas que eram dominadas, não é, que eram conquistadas pelo império, a maioria eram feitas escravas, né? Então, tinha uma grande quantidade de escravos nessa época, né? E no meio dos escravos, não é? No meio das pessoas, no meio dos pretorianos, não é, que era a guarda, né, que eram os soldados, né, que faziam parte ali da guarda do imperador, né, da parte, né, que iam para a guerra e que faziam parte ali da guarda do imperador, não é? Então, tinha no meio de várias classes ali sociais, né, várias classes ali que faziam parte ali do contexto ali de Roma, né, na época do imperador Nero, e que eram cristãs, mas que ninguém sabia, não é? Eram cristãs
Tanto que aí esse romance ele vai tratar, ele fala do Pedro, ele fala do Paulo, ele fala de várias coisas, não é? Ele vai contextualizar, não é? Várias partes, não é? Que as pessoas ali, eles se reuniam nas catacumbas, não é? Nas partes ali, porque eram meio que, não é? Eles congregavam, não é? Eles tinham ali o conhecimento tudo ali do Salvador, e o Pedro, no romance aqui, ele entra como aquele que estava ali pregando, que ele era um dos líderes ali dos cristãos, de modo geral, não é? Então, esse livro aqui, ele vai assim mais no viés, assim mais né, pro final, né? Pro final a gente vê que ele vai mais assim levar para no sentido assim de corroborar, né? Para que a questão da religião, né? Da questão que trata do fundamento ali, do início ali da Igreja Católica, né, do bispado, da questão, né, que aí depois ele vai retratar exatamente, né, da questão do Pedro, né, ser o primeiro ali, o bispo ali, né, ele como era líder da igreja na época ali, né, dos cristãos e tudo, e que viviam no império, mas que ninguém, o imperador não tinha nem consciência de que tinha aquele tipo de pessoas, né, porque ali a maioria adoravam vários deuses, eles tinham Deus para tudo, né, para tudo, então as pessoas, né, às vezes até sabiam que tinha, né, aquela determinada, aquele determinado tipo de pessoas ali, entre eles ali e tudo, e tinha até uma má fama, né, as pessoas falavam várias coisas, não é, que às vezes nem era verdade, né, por eles às vezes não conhecerem, e depois eles veem que não era nada daquilo que eles às vezes que se falavam, né, que se imaginavam, mas e aí ele vai tratar exatamente disso, né? E aí chega uma hora que alguém vai lá e dá ideia para o imperador, fala, olha, existe um povo aí no meio do seu povo, no meio né, no meio das classes, né, que faz parte do seu império, que são cristãos, não é? Que eles adoram o único Deus, eles não é igual a gente que adora vários deuses, tem um Deus para cada coisa, um Deus para cada... Não, eles adoram somente um Deus, e o Deus deles é diferente de todos os outros, tal, né? E o pessoal foi lá e aí deram a ideia pro Nero, né? E o Nero abraçou a ideia, né? Eu não sei se aconteceu dessa forma ou não, né? Mas a gente já vê até que pelo contexto histórico aí, né? Alguns historiadores realmente vão tratar referente a isso que deu início lá, né? No imperador, no início do governo do Nero, né? O início ali da perseguição aos cristãos. Mas, assim, a gente vê, né, algo para a gente meditar, isso falou muito forte, né, comigo ali, o Espírito realmente falou muito forte comigo ali na leitura desse livro, no sentido assim de que os cristãos, eles estavam ali, não é, acomodados, né? Eles estavam vivendo ali com medo, né, de serem descobertos, de serem perseguidos, né, de serem descobertos, porque até então, mesmo antes, né, de haver a perseguição, eles já viviam todo mundo escondido, todo mundo muqueado, era um negócio assim meio que tipo né, eles faziam as reuniões todo mundo escondido ali, né, e tinha uma preocupação às vezes de aquilo chegar aos ouvidos de alguém, começar né, então eles já estavam ali vivendo ali
com medo, não é? Estavam vivendo com medo, já estavam vivendo ali na surdina, não é? Estavam ali, eles não estavam realmente ali exercendo autoridade, eles não estavam, não é? E eu falo isso não para julgar, não, né? Não é para julgar, não, mas isso é para a gente meditar que às vezes o Senhor ele permite coisas, não é, na nossa vida, às vezes, não é? Ele permite porque às vezes a gente está, né, ali no nosso comodismo, ali a gente está ali, né, acomodado numa situação e a gente quer passar até despercebido e tudo, a gente às vezes já fica com medo de atrair perseguição, de atrair alguma revolta, como se fala, algo que vai nos trazer prejuízo, que vai nos causar, não é, danos, que não vai... Então, é igual os cristãos, eles estavam lá nessa situação, e aí o Senhor permite essa perseguição, permite realmente, né, essa perseguição, e muitos morreram, né, e, nossa, de várias formas, né, o Nero, ele, quando acontece isso, que alguém teve a ideia tal, e foi lá para ele, já, aí ele já aproveitou o negócio dos jogos, que eles tinham jogos lá, né, e aí ele já aproveitou, e os cristãos faziam parte, né, do espetáculo ali, né, e eles eram, né, foram mortos de várias maneiras, de várias formas, não é, de várias imagináveis formas, não é? Então, isso, não é, isso falou muito forte no meu coração, que não sei, né, se foi realmente, se aconteceu dessa forma ou não, mas o romance, ele vai retratar sobre isso, né? Ele vai retratar sobre isso, sobre essa questão. Então, ali, os cristãos, eles estavam vivendo escondidos, não é? Eles já estavam, mesmo antes deles serem perseguidos, eles já estavam oprimidos, não é? Eles já estavam ali vivendo escondidos, vivendo com medo, não é? E não estavam exercendo, às vezes, a autoridade que o Senhor nos deu, não é? Então, hoje, nós temos autoridade, não é? De onde nós chegarmos, de nós falarmos, é chegar do reino de Deus, não é? Por quê? Porque chegou um filho do Senhor ali, chegou um reino, chegou um filho do reino, né? Então, se o reino está em nós, não é? Mesmo que seja pequeno como um grão, né? Como uma semente de mostarda, não é? Ali onde nós estivermos, onde nós chegarmos, a gente pode declararmos, né? O Senhor nos deu essa autoridade para nós chegarmos e declararmos isso, né? E falarmos com toda a autoridade, né? Que é chegado o reino do Senhor. Ah, como que vai se dar isso? Não sei, não sei. Mas o Senhor nos garantiu isso. Então, ali, o grande questionamento dos cristãos, talvez naquela época e tudo, era: cadê o Senhor, não é? Nós estamos aqui sendo massacrados, cadê o Cristo, né? Cadê o Senhor para nos guardar, para nos, né, para impedir que tudo isso nos aconteça, não é? Então, as pessoas ali estavam ali questionando isso, que muitas vezes é o nosso questionamento, às vezes, né? Por a gente não buscar realmente meditar ou conhecer ali, como se fala, o trabalhar do Senhor, a autoridade que o Senhor já nos deu, não é? Nós, como cristãos, como seus filhos ali, que já temos esse conhecimento, a gente tem essa autoridade, a gente tem essa direção, só basta a gente buscar, né? Só basta a gente realmente buscar essa direção e não nos acovardarmos, né? Não ficarmos com medo, né? Então ali a gente vê que isso estava de uma forma muito evidente, e que quando, como se fala, quando teve início ali a perseguição, os cristãos, eles estavam questionando isso, né? Muitos estavam questionando isso, mas depois eles foram entendendo, eles foram realmente, não é, entendendo esse trabalhar,
e eles davam testemunhos, não é? Eles davam testemunho lá, mesmo diante das atrocidades lá, diante das várias maneiras, das várias formas que foram mortos, não é? Então, achei assim até uma coisa que chega um momento que eles pegam, né? Porque tinha a arena lá onde aconteciam os jogos, não é? Então, eles pegam milhares de pessoas, milhares de cruzes, não é? E fazem colocam na arena, não é? E as pessoas estão lá, e aí tá aquelas pessoas, e tem um público, né? Tem o imperador, tem todo mundo lá, porque era tipo um estádio de futebol, não é? Tinha arquibancada, tinha tudo. E tá lá as pessoas vendo, assistindo aquilo lá, aquela tortura, aquelas pessoas sendo crucificadas, e tinha mulheres, tinha criança, tinha todo tipo de pessoas. Eles não poupavam ninguém, não poupavam criança, não poupavam velho, não poupavam mulheres, não poupavam ninguém. Mas ali o interessante realmente que eles começou a despertar assim, né, uma inquietação, né, diante das pessoas, porque falava assim, né, eles viam tudo aquilo lá, mas as pessoas morriam em paz, não é? As pessoas estavam lá na cruz e estavam em paz, não é? Então, ali, de alguma forma, ali realmente aquilo despertou, não é, algum conhecimento e testemunhou, não é? Foi um testemunho ali para todas aquelas pessoas, inclusive o imperador, não é? Que falava assim, nós já vimos muito desses jogos, já vimos muitas atrocidades, muitas formas, mas a gente não via ninguém morrer em paz, não é? Então, morrer em paz. Então, ali os cristãos, eles morriam em paz, né? Porque ali o Senhor, eles tinham ali aquele conhecimento que ali o Senhor estava com eles e que eles estavam ali fazendo a transição, né? Fazendo ali como se fala, para eles a morte não era algo trágico, não era algo assim, como se fala, eles viam, eles tinham ali a visão, né? A visão espiritual. É a visão que nós também devemos ter, não é? Devemos ter essa visão também, porque se a gente não tiver, né, paz para morrer, né, porque se a palavra fala que nós, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a gente, né, e que as coisas, né, as coisas velhas, as coisas que tudo, né, já ficou no passado, né, e a gente deve ser uma nova criatura. Então, uma nova criatura que já morreu com o pecado, né, que já morreu com o mundo, que agora nós vivemos como pessoas, né, vivas, ou pessoas que já morreram para o mundo, para o pecado, para tudo que era a nossa vida anterior, mas agora nós vivemos agora uma vida nova para o Senhor, não é? Para o Senhor. Então, nós já morremos, não é? Então, se a gente não tem essa paz para morrer, né, todo dia, não é? Tomar a nossa cruz a cada dia, não é? Então, tudo isso é para a gente meditar, né? Para a gente realmente aprendermos, né, com os nossos irmãos e que aquilo lá deu início realmente, né? Depois isso espalhou pelo império em todo, né? Essa perseguição, depois ela se espalhou por todo o império, né? Por toda a região, mas ali no início foi somente em Roma, não é? Mas para a gente ver que o Senhor, ele estava ali, né? Ele permitiu tudo aquilo, ele permitiu aquelas atrocidades,
não é? Mas ali realmente era para, por quê? Porque muitos dos irmãos ali estavam vivendo com medo, né? Estavam ali oprimidos, estavam vivendo escondidos, não estavam fazendo uso da autoridade, não é, que o Senhor já tinha dado para eles, mesmo vivendo naquele contexto de uma cidade, né, que adorava vários deuses, que tinha várias, né, várias crenças ali, várias, não era muito forte essa questão aí, mas que o Senhor ali, ele permitiu, né, ele permitiu aquela perseguição, ele permitiu aquilo ali, né, não foi, foi em favor dos próprios irmãos, em favor de nós hoje, nós olharmos para a história, né, olharmos para o testemunho deles e hoje isso nos inspirar, não é? Nos inspirar para que a gente também não venha a cair no comodismo, né? Não venhamos a cair no achismo, não venhamos a cair, né, no medo, né? Mas venhamos a fazermos uso, né? Realmente exercitarmos a nossa autoridade que o Senhor já nos deu como seus filhos, né? Em Cristo Jesus, não é? Então, para a nossa meditação. Então, eu recomendo aí, não é? É um livro assim que ele trata muito da questão histórica, não é? E da questão aí da perseguição dos cristãos, não é? E falou profundamente comigo. Então, eu creio que o Senhor também pode falar com você aí. Então, eu recomendo aí, né, para você ler e realmente permitir que o Senhor fale aí com você, não é? E que isso venha a ser edificante aí, né, para você, tá bom? E é isso, né? Porque é uma coisa que nos ajuda muito, né? Que nos ajuda muito a leitura, né? A leitura de uma forma geral. Amém? Então, não se esquece aí de ver esse vídeo, né? De se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, né? Para receber as novidades aí, nos acompanhar e compartilhar, né? Comentar aí, porque dessa forma nós vamos, né? Esse conteúdo aí, né? Chega a mais pessoas aí e seja relevante, não é? Para alguém, chegar alguém aí já for relevante, já valeu. Valeu, obrigado aí, fica na paz, abraço.